Hoje o Melhor e Mais Justo discute os desdobramentos da MP 595, que regulamenta o setor portuário. Estamos ao vivo pelo portal tvt.org.br e também pela Rádio Brasil Atual FM. Pressão dos trabalhadores, as licitações dos portos foram suspensas pelo governo até 15 de março, como a gente já referiu. Quais são as reivindicações que serão apresentadas nesse período? No que é possível avançar? Tem negociação? Quer dizer, é possível, nessas comissões com o governo, fazer com que o governo flexibilize posições, mexa na MP? Quais são as saídas para o problema que a MP causou? Ney? Luiz, sinceramente eu não vejo em nenhum momento o governo com um gesto querendo negociar, querendo ouvir os trabalhadores e os demais setores envolvidos. Eu vejo o governo, sim, querendo passar a MP de uma forma de goela abaixo, sem ouvir os setores envolvidos e sem conhecimento profundo do que está fazendo. Então, o governo, quando ele fala até de alguns modelos europeus, né, modelos fora, ele esquece que lá não existem os terminais privados. Lá onde? Na Europa? Na Europa. Lá nós Europa, não temos. Lá o sistema Unidos. é público. É público, o sistema é público. A mão de obra lá tem os mesmos... Parece que só a Inglaterra tem um sistema privado. Só né? a Inglaterra tem 2 terminais privados. Mas não é também exemplo para nós. E aí, com isso, temos também lá a mão de obra da mesma forma. O trabalhador avulso e o trabalhador com vínculo empregatício. Então, eu vejo que o governo não quer negociar, não tem outra posição dos trabalhadores tomar, não ser a greve. Para que o governo realmente ouça os trabalhadores como deve ouvir. E que já deveria ter ouvido antes de editar a MP. Então, eu não vejo, no momento, o governo querendo ceder, o governo querendo negociar. Ao contrário, até colocado pelo próprio relator, da questão de monopólio de mão de obra. Nós não temos monopólio de mão de obra. O porto entra qualquer cidadão que queira adentrar ao porto, ao trabalho portuário. Ele tem que se qualificar. Em qualquer outro setor, você tem que se qualificar, tem que fazer um curso. E é isso que nós temos. Nós temos um registro e um cadastro no órgão gestor de mão de obra. Inclusive, nós somos da Marinha, nós somos a 6ª reserva da Marinha. Então, nós temos a qualificação. Quer dizer, quando colocam dessa forma pejorativa, colocam querendo distorcer. Hoje, parece que até o contrário, nós estamos defendendo o OGMO. Né? Nós éramos contra o OGMO. Por quê? Porque o OGMO veio por uma criação empresarial, de uma forma onde os trabalhadores não têm gerência. Por que o governo não mexe nos OGMOs, então, modernizando ele, colocando responsabilidade em quem vai administrá-lo e a participação dos trabalhadores e do governo também dentro dos OGMOs? Chico, como é que você vê? Eu tenho uma visão meio contrária que o Ney colocou. Acho que o processo ele foi startado, começaram as comissões, as audiências públicas, muito embora a gente, talvez seja o momento dessa discussão, a gente acha que essa regra que está se colocando de você ouvir cada segmento, eu acho que o governo mostra, se não quisesse fazer nada, o governo tem a maioria na Câmara e no Senado, passava e acabou. O momento que ele abre para essa discussão, não só para os deputados, senadores, para a classe trabalhadora, empresarial, enfim, todo o segmento envolvido, faz com que você tenha os problemas de cada segmento. E a partir daí, eu tenho visto algumas falas também contrárias do que o Ney colocou, da sensibilidade do presidente da comissão de falar o seguinte: essa MP não vai sair a mesma que entrou, o texto tem que ser outro, nós estamos vendo que tem muito problema. E a participação dessas comissões, a comissão através da audiência pública, eu acredito que vai sair nova regra, talvez uma regra um pacto entre todos os interesses, para que a gente saiamos daquela MP, tem que ter uma regra de transição. Nada se faz sem regra de transição. Né? As coisas têm que ser agora, mas tem que ter uma regra de transição. Tá certo? Eu acho que a partir daí, quando o governo pegar todas essas audiências públicas e sintetizar em uma proposta, eu acredito que talvez até o Ney mude de ideia, ver realmente na prática. Só tem que lembrar que hoje o governo está fazendo as audiências públicas porque o Supremo decidiu. Porque não tinha a obrigação de fazer as audiências públicas. O governo, em nenhum momento, queria fazer a audiência pública. E a audiência pública, inclusive, que nós, trabalhadores, pressionamos para que a gente pudesse ser ouvido. Então, em nenhum momento houve essa... Foi a justiça quem determinou. Dito pelo próprio relator. Eu atendi vocês como se fosse um favor atender os trabalhadores, né? E sim a obrigação de atender. Então, eu não vejo dessa forma, eu vejo ao contrário. O governo
empurrando com a barriga. Esse dia 15, a data que está nesse compromisso da negociação que foi feita no Palácio do Planalto, e aí os gestos vão se mostrando que realmente não quer. Primeiro as negociações eram dentro do Palácio do Planalto, agora colocaram para a Câmara dos Deputados. Quer dizer, depois da Câmara dos Deputados, acho que eles vão chamar na Delegacia do Trabalho ou em qualquer outra repartição, na ANTAC, porque não quer, o governo não quer. E ainda não vejo quer mais. mexer na MP. Não quer, na sua essência não quer, foi dito já pelo ministro dos Portos, que tem que receber também a nossa crítica porque não conhece nada de Porto. Não conhece nada de Porto. Felizmente está no lugar errado. Aí eu concordo com ele. Se não mexer nada, aí é complicado. Porque tem Guilherme. problema. Eu vou dar até outro enfoque. Você editar uma medida provisória e de início, a apresentação de 650 emendas, e até nós participamos desse processo, também participamos, claro, ocupar o nosso espaço nesse processo. A partir de 650 emendas, sinal que não agradou, nem grego nem troiano. E aí, em alguns momentos, se tentou até passar uma ideia de que haveria, tipo, uma parceria entre o operador e o trabalhador para a solução do problema. Claro que em alguns momentos, sim, você tem. Só que chega num certo ponto, você para cá, eu para cá, vou defender meus interesses. Para o operador, aparentemente, alguns posicionamentos que têm sido publicados na imprensa. Porque independente disso, da audiência pública, Chico, a gente tem conhecimento que eles se reuniram com esse grupo aqui, a audiência pública é o que passa para o povão, mas eles têm se reunido. CAP mesmo teve essa semana lá, e com todos. Inclusive com o pessoal da BTP, o Willy Mantelli também, que tem uma tremenda participação, que são os terminais, e ele coloca de maneira clara que provavelmente esses contratos, que eram antes de 93, possivelmente está se abrindo um espaço para se renovar esses acordos. E aí o operador aqui, o dono do terminal aqui, ele já está sendo contemplado, a partir do momento que ele vai conseguir, que a gente torce também. Para nós independe, até porque são terminais, e a gente tem tudo para falar que Santos, por exemplo, são terminais que requisitam a mão de obra, sabe? São terminais com sede em Santos, que você encontra o dono do terminal ali na esquina, diferente dos outros, que aí são multinacionais e tal, e é pessoal contratado, que até o que se produz na cidade, isso vai para fora, não fica dentro da cidade. Essa é uma situação. Os trabalhadores participaram desse processo e nessas discussões a gente chegou ao seguinte entendimento. Entendimento claro. Das 650, baixou para 300, baixou para... E basicamente hoje, nós temos 2, 3 emendas. Que aparentemente a gente não vê boa vontade do governo. Nós não queremos muito. Tipo, nós queremos isonomia. O trabalhador portuário quer isonomia. Essa é uma emenda. Ele quer um trabalhador, ele quer ser requisitado no terminal público e no terminal privado. O que nós queremos é o mercado de trabalho. Independe de que seja público ou privado. O mercado de trabalho é fundamental para nós. Não vamos nem discutir a questão salário, que eu canso de falar para o trabalhador, para o meu trabalhador. E na visão de vocês não há abertura para isso? Com alguns agravantes, que é a questão do tratamento diferenciado aqui. Por exemplo, o terminal público, ele obrigatoriamente tem que buscar no óguio. Por que no óguio? Porque a Marinha exige, todos os trabalhadores, eles participaram de todos os cursos. Formação básica, estivagem técnica, enfim, todos os cursos. Para você trabalhar hoje no óguio, primeiro, que nós hoje, que somos portuários, que temos cadastro e registro, nós não fomos privilegiados por ser, sabe, e receber uma carteira. Nós atendemos aos pré-requisitos, que a Lei 8.630, quando implantou, qual foi a finalidade? Garantir o mercado de trabalho para quem do Porto vivia. E aí apareceu o cadastro e o registro. Você fez um boletim de atualização portuária na época, lá nos anos 90. E você foi contemplado pela carteira. Então a carteira não veio de graça. Você se habilitou, você teve que atender uma série de pré-requisitos. E hoje você vê uma possibilidade concreta de trabalhador. E não que a gente seja contra esse trabalhador, mas nós queremos um tratamento isonômico. Sabe? Esses trabalhadores têm coisa, esse pessoal que sabe que o público vai poder buscar no mercado,
Esse cara atende às regras fixadas, tipo pela Marinha, porque a Marinha tem participação nisso também. Uma tremenda importância. E a lei obriga o órgão também a abrir seleção. Então, são essas situações que nos preocupam. E aí vem o principal da novela, para falar o português claro, é a questão do salário, avultamento de salário. Para algumas atividades, aí a gente está à vontade para colocar. O meu sindicato, ele atende a máquina. É o pórtico, esse aparelhamento. E aí você não tem como precarizar nessa atividade. O valor de mercado. Será que o tratamento... Porque se ele não pagar valor de mercado, eu vou sair desse terminal, vou para o outro, onde me pague melhor. Mas não existe valor de mercado. Será que com as outras atividades vai haver essa possibilidade? Tenho minhas dúvidas. Não podemos esquecer a questão da terceirização, que na 8.630, artigo 45, já falava da proibição da terceirização em qualquer tipo de porto. Então, quando você tem a terceirização aberta, e nós sabemos, e aí o capital, ele é perverso, quando ele quer diminuir custo, ele vai pegar lá na ponta lá um terceirizado, sem qualificação, sem experiência, sem nada, e ele praticamente ele pega aquilo lá por 3 meses, 4 meses, não tem nenhum vínculo com ele, e essa mão de obra acaba tirando aquela mão de obra que já está empregada, que já está lá com o seu salário, com convenção coletiva e acordos coletivos já pré-estabelecido, e a terceirização é uma forma de burlar essas garantias que já estão pré-estabelecidas há 20 anos nos portos brasileiros. Nós temos um exemplo, até dentro do que o Chico está falando, Luiz, em Santos, o terminal da Vale, a antiga Ultrafértil, ela tem uma decisão na última instância que ela não é obrigada a requisitar no órgão os trabalhadores. Mesmo assim, ela tem um acordo com o sindicato, diretamente com o sindicato, nos moldes antes da Lei 8.630, aonde garante a requisição da nossa mão de obra. Da mesma forma que o órgão faz, nós fazemos no rodízio, tendo todos a oportunidade de trabalho. A Usiminas também, né? E a Usiminas também é COSIP, só que a COSIP ainda pega no órgão. A Ultrafértil já, né, a Vale não pega no órgão, pega no sindicato. Então, quer dizer, é isso que nós queremos na MP. Se o terminal privativo e a Vale é um terminal privativo, requisita junto ao sindicato. Então, e a questão, agora rapidamente, me lembrei aqui de uma questão, que é o aumento do tempo de funcionamento, do tempo diário de funcionamento dos portos. Parece que a MP também contempla isso, né? Quer dizer, poderia nos portos privados e via MP ter 24 horas de funcionamento direto no hoje porto. os portos já são 24 horas. Já são 24 horas. Só alguns setores que não. Aí que eu queria colocar. A questão 24 horas do porto, mas tem algumas departições que não são 24 horas. Isso. Então, se tem demora para tirar um container dentro do porto privativo, ou porto público, não é culpa do trabalhador. O trabalhador está lá. Santos, por exemplo, que é o maior, é 24 horas. É 24 horas. A receita não funciona. A receita não funciona 24 horas. Alfândega. Aí tem a questão da Anvisa, tem alguns setores... Alfândega não funciona. Alfândega não tem alguns setores que não está estruturado ainda para atender a demanda do porto, que é o setor público, para atender a demanda do povo necessária para ser 24 horas. O trabalhador faz o trabalho dele. Só que nem é culpa do trabalhador se a carga ficou lá 3 dias para ser investoriada pela alfândega, enfim, a gente não quer nem entrar nessa seara, mas não é culpa do trabalhador, certo? Então, se tem uma demora de entrada e saída, o trabalhador faz a parte dele, que foi colocado aqui na mesa, né? Mas existe, aí sim, eu acho que aí sim tem que se aperfeiçoar, investir no trabalhador, no servidor público, para que ele tenha condições de estar atendendo 24 horas também as demandas portuárias. Um ponto que nós não levantamos, mas é importantíssimo, o governo está tirando dos estados que administram os portos também. Por exemplo, nós tivemos agora recentemente com o governador Eduardo Campos, ele está revoltadíssimo. O governo de Pernambuco investiu no porto de Suape, milhões e milhões, e vai ter que devolver o porto. E aquele também operador que investiu também no porto e vai ter que devolver, porque ou devolve ou quebra. Então, quer dizer, isso Mas por que o devolve ou quebra? Porque a partir do momento que chega um novo terminal do lado desses que já estão com uma outra condição, Luiz, hoje... Ou seja, uma condição de competitividade. Se um container hoje para descarregar em Santos custa $5, nesses terminais atuais, vai chegar a fazer a $1. Você entendeu? E vem numa outra condição, quebra quem já está instalado. Não tem condições de se manter. Essa é a realidade. Lá, porto, a questão portuária é medida nos centavos. Se eu tenho um terminal e eu consigo fazer mais barato do que o seu,
em centavos, eu puxo, estão aí, eles sabem disso, eu puxo toda a carga para o meu terminal. E o armador que se instalar, ele vai ter as duas pontas. Ele vai ter o terminal para ele fazer o preço que ele quiser, ele joga lá embaixo e depois ele tira a diferença. Ele estrangula o setor, você entendeu? Ele faz o que quer do setor. E isso aí é... Eu só posso complementar o Ney, aí que entra a questão que os trabalhadores têm colocado, que tem que ter regra de gerenciamento para que cada um crie a sua regra. Tem que ter uma regra de regular preço, porque senão cria a questão de concorrência predatória do porto público e você não tem nada. E o governo tem que ter isso na mão dele. Tem uma regra de gerenciamento que não pode. O próprio armador, a questão dos novos terminais. E essa regra é fundamental para que não haja prejuízo para os trabalhadores também. E coloque a briga para a eficiência. Exatamente, exatamente. Nós vamos desdobrar esse assunto. Eu agradeço a presença de vocês. Nosso tempo acabou, mas esse assunto precisa, inclusive, ser mais bem conhecido do grande público. Esse é um assunto que tem um conjunto de complexidades, tecnicalidades e tal, que a população conhece muito pouco. Agradeço também a você que nos acompanhou até aqui. Logo, o conteúdo desse programa estará disponível no portal tvt.org.br, onde você pode sugerir temas e rever outros debates que a gente já fez por aqui. Acompanhe a nossa programação também pelas redes sociais, facebook.com/redetvt e pelo Twitter, @redetvt. A gente se encontra na próxima quinta-feira ou a qualquer momento pela internet. Forte abraço!